Disquete, ou também conhecido como disquete, disk ou floppy disk, é um tipo de mídia de armazenamento que foi muito utilizado para quem tinha o seu famoso Windows 95 na época, que hoje em dia está completamente abandonado, que foi lançado em 1971. E hoje será a história desta mídia. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho aí escrito inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado. E vambora para o vídeo! Vamos começar nossa história indo para o ano de 1967, onde Ian Sugart e a sua equipe que trabalhavam para a IBM queriam inventar uma solução para um problema crônico, que é o armazenamento de dados e informações. Porém, eles queriam que fosse algo prático e barato. Sendo assim, eles pegaram um disco de leitura e batizaram ele de disco de memória, que era um disco bem pequeno que armazenava informações. A ideia pegou bem na IBM e todo mundo começou a adotar o seu disco inventado. Porém, com o passar do tempo, este disco pegava muita poeira e por ficar no tempo. E com isso, esta poeira danificava os dados e impedia de rodar novamente o CD. E com isso, o Alan teve a ideia de colocar uma capa nesse disco para proteger o disco. E assim ele batizou a sua mídia de disquete e lançando para o público em 1971. E rapidamente esta mídia ficou super popular e ficou muito utilizada para fazer backups de arquivos e softwares. Os primeiros disquetes lançados tinham um tamanho de 8 polegadas, mas conforme foi passando o tempo eles foram diminuindo o tamanho de sua capa. Aonde os disquetes se destacavam na prateleira eram as suas capas coloridas que chamavam a atenção. Mas você me pergunta, como que se lia um disquete? Então, rapaz, você lia e gravava dados em um disquete no seu leitor de disquete, ou também conhecido como Floppy Disk Drive, FDD, aonde ele vinha em muitas placas-mães dos anos 80 e 90. E sendo um driver do Windows obrigatório até para você poder instalar o sistema operacional. E sim, você pode utilizar ele além de ter o leitor, tinha também que ter o driver do leitor de disquete. E como era famoso na época, normalmente o Windows já instalava ele para você, assim que você instalava o Windows, normalmente. Porém, os leitores de disquete geralmente possuíam alguns problemas pela sua forma de ser utilizado, aonde eles possuem um botão que se você pressionar ele ejeta o disquete. Porém, tem vezes que esse botão não funciona e para você tirar o disquete você teria que tirar mecanicamente, podendo acarretar em erros de leitura ou até perdas de dados. O único leitor que não passava por este problema era dos computadores da Macintosh, da Apple, que nesses computadores a injeção dos disquetes era comandada pelo seu sistema operacional e não pelo usuário, e tinha um motorzinho que fazia essa injeção lá nos computadores da Macintosh. E você me pergunta, e como os disquetes eram por dentro? Então, rapaz, um disquete possuía um disco magnético dentro de sua capa, aonde ele era dividido em faixas, ou também chamado de pistas, faces e setores. Aonde vou começar a falar sobre faixas ou pistas, que é aonde se você pegasse um disco magnético do disquete e colocasse um telescópio em cima dele, você iria ver um conjunto de faixas, e são enumeradas de 0 a N, sendo N o número total de faixas que tem, e o 0 a camada mais externa da faixa. Além de que também o disco era dividido em duas faces. Agora estou falando o que significa faces. E uma 0 e a outra 1. Onde a face 0 era a face de leitura e a face 1 era a face de escrita, onde você gravava dados no disquete. E com isso nós também tínhamos um cilindro que era dividido pelo número de faces do disquete.
que também é chamado de setor, aonde cada setor do disquete possui 512 bytes de armazenamento. E estes setores são como se fosse um bloco de bytes que o computador conseguia ler. Cada parte do disquete, cada setor, tinha 512 bytes. Juntando todos os setores, formava a capacidade de armazenamento que o disquete podia ter. Aonde, se você pegar um disquete e ver ele, por cada característica que ele tiver assim na mão, você vê ele coisa por coisa, vir analisar ele possui, nessa foto que eu peguei da internet aí, no número 1 ali em cima, é a trava de proteção, que serve para você ver se aquele disquete já foi utilizado ou não em algum computador. Se ele tivesse com essa trava danificada, alguém espertinho poderia ter colocado algum vírus no disquete, e assim infectando os computadores que utilizarem este disquete. Isso foi um dos grandes medos da época. O número 2 é a base central, onde você poderia ver o disco magnético ali. O número 3 é a cobertura móvel, onde esta cobertura muitas das vezes estava travado e não deixando gravar no disquete. Se ela estiver na parte preta, você pode gravar no disquete. Se estiver na parte cinza, no metal, ele não grava. O número 4 ali é a capa do disquete. O número 5 é o disco de papel, que servia de proteção contra quedas e poeiras. E o número 6 é exatamente o disco magnético de fato ali, que os dados são gravados ali. E para finalizar, o número 7 é o setor do disco, onde é aqueles setores que eu expliquei anteriormente aqui, e são divididas cada um em 516 bytes que o computador conseguia ler. Conforme eu falei, os primeiros disquetes feitos foram os de 8 polegadas. Porém, os disquetes eram divididos em 3 categorias, que eram os seguintes. Nós tínhamos os disquetes de simples densidade, que são os disquetes que possuem bem pouco espaço de armazenamento, sendo uma das primeiras versões do disquete. Nós tínhamos também os disquetes de dupla densidade, onde são os disquetes que possuem um espaço de armazenamento maior em comparado ao simples de densidade e possui uma leitura mais rápida. E nós tínhamos também os disquetes de alta densidade, que é um pouco maior que o dupla densidade e mais rápida que o dupla densidade. Cada vez que foi aumentando aqui, foi aumentando o número da velocidade e o armazenamento também. Aonde cada um com uma forma de capacidade de armazenamento maior do que o outro, como vocês estão vendo. Sendo que os disquetes de dupla densidade, por exemplo, só era lido e escrito em leitores de dupla densidade. Eles conseguiram também, esses leitores de dupla densidade, conseguiam ler tanto os de dupla densidade e os de simples densidade comum. Já ao contrário, se você tivesse um leitor de simples densidade, ele não lia de jeito nenhum os disquetes de dupla densidade e de alta densidade, por exemplo. Com isso foi lançado em 1971 a primeira versão do disquete, os disquetes de 8 polegadas, que possuíam 80 KB de capacidade de armazenamento. Após isso foi lançado em 1973 uma outra versão dele, que agora tinha 256 KB de capacidade de armazenamento. E uma outra versão em 1974 que tinha agora 800 KB de armazenamento. E por último, a última versão de um disquete de 8 polegadas foi lançado em 1975, que possuía a dupla densidade, que foi o disquete que tinha 1 MB de capacidade de armazenamento. Esses tipos de disquete foram muito raros de se achar, por serem os primeiros já criados, né? Os de 8 polegadas, rapaz. Aqui pensar em o primeiro disquete que foi lançado só tinha 80 KB. O que você guardava com 80 KB? Quase nada, né, meu amigo? Após isso foi lançado em 1976 os disquetes de 5 polegadas, que possuíam a capa bem menor. E a sua primeira versão possuía 160 KB de armazenamento. Isso a versão mais simples, aonde em 1978 foi lançada a versão de 5 polegadas de dupla densidade, que possui agora 360 KB de armazenamento. Após isso,
Uma outra versão nova foi lançada em 1980, chamada de um disquete de 5 polegadas de quádrupla densidade, e possuía 720 KB de capacidade de armazenamento e tinha uma taxa de transferência de mídias de 300 KB por segundo, diferentemente do dupla densidade, que possui 250 KB de armazenamento. Ele era mais rápido, o quádrupla densidade era muito mais rápido do que o dupla densidade. E por último foi lançado em 1984 a versão de 5 polegadas de alta densidade, que possuía 1.2 MB de capacidade de armazenamento e 500 KB por segundo era a sua taxa de transferência de bits. Esses disquetes de 5 polegadas eram considerados disquetes antigos que rodavam mais somente em leitores de disquete mais antigos da época. Após isso foi lançado em 1984, também junto com a sua última versão de 5 polegadas que eu falei aqui, um novo disquete bem menor em relação à sua capa. E que esse disquete que eu vou falar agora, sim, foi o tipo mais famoso e mais conhecido por todo mundo. E são os disquetes de 3 polegadas, que era o mais conhecido e mais famoso, que também teve sua versão de mídia que mais se popularizou no mundo. E a sua primeira versão possuía 320 KB somente de capacidade de armazenamento. Após isso, no mesmo ano de lançamento, em 1984, foi lançado junto o disquete de 3 polegadas de dupla densidade, que possui agora 720 KB de capacidade de armazenamento e 250 KB por segundo era sua taxa de transferência de bits. Após isso, em 1987, foi lançada a versão de 3 polegadas de alta densidade, que possuía 1.4 MB de capacidade de armazenamento e 500 KB por segundo era a sua taxa de transferência de bits. Após isso, em 1991, foi lançada a versão de 3 polegadas de alta densidade extra, que era o novo tipo de disquete que possui agora 2.81 MB de capacidade de armazenamento e 1 MB por segundo era a sua taxa de transferência de bits, muito mais rápido que os outros. E para finalizar, por último, foi lançado em 1993 um novo tipo de disquete, que era o disquete de 3 polegadas de alta densidade extra super, que nome, meu amigo, que possui agora 5.62 MB de capacidade de armazenamento e 2 MB por segundo era a sua taxa de transferência de bits. Após isso foi lançado em 1994, bem tempo depois, um novo tipo de disquete, nunca visto antes, chamado de Zip Disk, que possui um drive próprio para a leitura do Zip Disk, não necessariamente seja os de 3 polegadas. E o próprio disquete era diferente a sua capa, com alguns formatos meio arredondados na lateral. E de diferente, eles possuíam um espaço de armazenamento quase parecido com um CD-ROM, que estava bombando na época, estava em alta. Eles tinham uns zip disks que chegavam a 100 MB, o outro chegando a 250 MB e o outro chegando a 750 MB, sendo a versão de 100 MB as que mais eram baratas e as mais comuns de se achar pelo mundo. Conforme eu falei no início do vídeo, o disquete na época era muito utilizado para fazer backups de dados, passar informações de um computador para o outro, coisa que muitas empresas faziam porque não existia uma internet boa na época. Então o único meio de passar informação de um computador para o outro era gravando em um disquete. Outra coisa que tinha é que muitas empresas fizeram os seus softwares em formato de disquete, onde diversos disquetes possuíam a instalação de um programa. Por exemplo, um programa, do AutoCAD, vinha totalmente em disquete, por exemplo, onde você começava a instalação pelo disque 1 e no meio da instalação o software vai pedindo para você trocar os disquetes até o último disquete. Outras empresas que também utilizaram o disquete como mídia foram as empresas de jogos, onde diversos jogos foram lançados nesta época em disquete para os computadores da época, como por exemplo
o jogo do Doom, que eu instalei ele lá no Windows 3.1, no vídeo que eu ensinei a instalar esse Windows, que está aqui na descrição e vai estar o card aparecendo para vocês aí, aonde os jogos normalmente eram feitos no sistema MS-DOS e possuem igual como eram os softwares de computadores, diversos disquetes para instalar o jogo, e você vai trocando de disquete conforme a instalação vai pedindo. E um outro exemplo da mídia sendo utilizada foram os sistemas operacionais, onde empresas como a Microsoft lançou seu Windows 1, 2, 3.1, 95 e 98 em disquete. Sim, apesar do Windows 95 e 98 possuírem versão de CD na época, ela também lançou versões desses dois Windows em disquete para quem não tinha um leitor de CD na época e possui um leitor de disquete. Como a maioria das pessoas sabem, os disquetes hoje em dia estão praticamente extintos, pois hoje em dia nós temos muito mais dispositivos para fazer backup, com muito mais espaço de armazenamento do que um disquete. Por exemplo, nós temos um pendrive de 16 GB, que comparado aos disquetes de 3 polegadas de alta densidade extra super, que era o maior que tinha, que possui somente 5.62 MB de armazenamento. Onde isso não tem nem se tem como você comparar, né? Se pensar nesse fato. E também um outro motivo para o disquete ter sendo extinto é que muitos fabricantes de placa-mãe não lançaram mais suas placas-mães com o slot do driver de disquete, onde desde 2010 as fabricantes de placa-mãe não fizeram mais esta entrada, e também a compatibilidade de seu driver também com a placa. Porém, se eu for seguir a ordem das mídias que eu já contei aqui no canal, os disquetes vieram antes dos CDs, então pode-se dizer que os disquetes é o pai dos CDs, e os disquetes foram substituídos pelos CDs, e depois mais futuramente pelos pendrive, cartão de memória, SSD externo, HD externo, entre outros. Então pessoal, esse vídeo fica por aqui, muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo no canal Velho e Tecnologia. Lembrando que este tema aqui do disquete foi sugerido pelo GTA Kirby. Se você gostou aí do vídeo, dá um like aí que eu vou amar. E se você tem alguma ideia de algum vídeo aí sobre o tema de tecnologia, de informação, TI, é só você comentar aí que eu vou ver o seu comentário, vou dar aquele joinha e vou dar aquele coraçãozinho no seu comentário e vou responder você se o seu tema foi anotado ou não. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.